Fala, meu povo. Esperar só postar aqui só no Instagram. Vão me falando se o áudio tá legal. O áudio tá um pouco baixo, vou aumentar aqui. Melhorou o áudio? Simbora, simbora. Compartilhar aqui a tela com vocês do Profit. E aí, quem viu ontem o vídeo das linhas de amplitude do ajuste? Soltamos ontem o vídeo das linhas de amplitude do ajuste. Já tá na loja do Profit também, tá? Ambos os indicadores. E vou falando com vocês como é que vai ficar. Vou mostrar para vocês também nessa live sobre as linhas de amplitude do ajuste, beleza? Pessoal, saiu nessa segunda-feira o GLD FUT, que é o contrato futuro do ouro. Ele é outra tentativa da B3 de impulsionar um contrato futuro do ouro. Já teve outras tentativas no passado. Voltamos novamente com essa tentativa dela. E assim, no primeiro dia de operação, não sei se alguém tentou operar ou ver como é que foi o contrato futuro do ouro. O primeiro dia foi extremamente caótico, tá? Só para vocês terem uma ideia, como que se opera isso daqui, ó. Só rabiscos no primeiro dia. Tivemos atualizações de informações só próximo das 3 da tarde. Então, assim, bastante errático ainda o ouro, com melhora para o segundo dia, que foi ontem, tá? Ontem já deu uma melhorada nas configurações. E hoje, com certeza, aí tivemos já um volume de compra e venda maior para conseguir operar o GLD FUT, tá? A priori, eu já deixei traçado algumas linhas aqui para vocês, das linhas de amplitude diária. Eu vou liberar para vocês aqui o indicador. E esse indicador eu vou atualizar ele diariamente, tá? Por quê? Porque cada dia nós temos novas informações, candle a candle, do GLD FUT. Então eu vou pegar essas informações e diariamente eu vou recalcular e substituir para vocês no Profit, na loja do Profit, tá? Já de maneira gratuita para vocês o indicador. E eu vou fazer essa atualização diariamente, pelo menos nos primeiros 3 meses do GLD FUT, justamente porque não temos uma base histórica de dados, e é isso que eu quero que vocês entendam. Eu opero probabilidade e estatística. Para ter probabilidade e estatística, eu preciso ter o quê? Uma base de dados estruturada. O GLD FUT ele abriu segunda-feira, nós temos somente 3 dias de base de dados. É muito pouco para querer operar e montar linhas de amplitude que realmente estejam estruturadas. Essas aqui baseadas, elas não conseguem nem fazer uma média exponencial. Por exemplo, uma média a partir de 21 períodos, eu teria que ter 21 dias úteis de relação do GLD FUT para começar a conseguir aí botar de fato ele na prática. Então, a princípio, eu vou atualizar todos os dias aqui as linhas para vocês. E a recomendação que eu deixo, até ontem estava vendo a live que a Nelogica impulsionou junto com o Storm. Ele ficou 10 minutos falando sobre o contrato do ouro e o restante ficou falando sobre a análise técnica do dólar e do mini índice.
E é exatamente isso. Não tem muito o que fazer nesse começo. Tome bastante cuidado com o ativo, tá? Eu vejo potencial neles em algumas coisas e eu quero mostrar agora pra vocês o que. Um tique do ouro gira em torno aí de 1,79. Não sei se vocês conseguem ver. Um tique do ouro em torno de 1,79. Se você for ver no dólar, um tique é R$ 5, tá? E no índice, cada tique, deixa eu colocar aqui para um contrato. E no índice, cada tique você pode colocar aí R$ 1. Então, lembrando que pelo que eu vi, o ouro aqui ele desloca de 0,25 e 0,25. Nós temos que o custo dele é um pouco mais baixo que o do índice, considerando percentual tique a tique. E também a parte de alavancagem, pelo que a B3 colocou, seria em torno de R$ 50 por contrato. Então, essas coisas chamam atenção porque a gente está falando aí de um ativo que é mais barato de se operar do que o índice. Em contrapartida, extremamente errático o gráfico, tá? A única análise aqui que poderia ser feito é justamente a análise de continuidade de candles de 30 minutos, que eu já vou mostrar algo bem legal para vocês aqui da plataforma, como funciona essa análise a longo prazo, quando a gente tem um espaço amostral muito grande, tá? Quando a gente tem esse espaço amostral de, sei lá, 2.000 dias, 2.500 dias, igual eu tenho no índice no dólar, fica muito bacana de se operar fazendo essa análise de probabilidade e estatística, tá? Então, o que eu recomendaria para vocês é fiquem de olho no ouro. Vou liberar aqui as linhas para vocês, já tá na loja do Profit, tá? Só vocês digitarem o GLD Foot ou pesquisar Tubiária que já aparece, eu vou deixar também na descrição aqui. E aí vocês podem já acessar as linhas para começar a acompanhar elas diariamente, mas o que eu recomendaria para vocês é tomem cuidado para operar nessas primeiras semanas o GLD Foot, tá bom? Tá bastante errático. A única análise aqui que poderia fazer é a análise de fechamento de candles de 30 minutos, que é o que eu vou pegar para explicar para vocês já já. Beleza? Deixa eu só ver aqui. Estão falando comigo no Instagram? Pronto. Certo, pessoal? Do GLD Foot, eu tomaria bastante cuidado com isso. Tá bem errático aqui as movimentação de linhas. Eu vou ficar de olho no ativo por ele estar mais barato e vou atualizando para vocês essa base estatística. Vou agora abrir aqui o Infut, o WDO Foot, e mostrar para vocês o que acontece quando a gente já tem uma base bem exacerbada aqui de dados, tá? Aqui a gente já tem uma base bem estruturada de dados. Por quê? Porque eu tenho os dados do índice do dólar desde 2008, coletas de dados candle a candle, minuto a minuto. Então a gente tem aí, de minuto a minuto, por exemplo, mais de 15 anos de informações coletadas. E para outros tempos gráficos maiores, mais tempo ainda. Então é uma base muito mais sólida para conseguir operar as linhas de amplitude diária e as linhas de amplitude do ajuste. Certo? Eu vou mostrar para vocês aqui algumas coisas interessantes, que é a análise de 30 minutos que eu tinha falado que pode ser interessante para operar tanto no ouro, quanto no índice, quanto no dólar. E para isso eu vou abrir para vocês aqui a minha plataforma e mostrar para vocês algumas informações do que eu estou desenvolvendo. Deixa eu só substituir aqui. Saca só, pessoal. Aqui tá a beta da minha plataforma, estou desenvolvendo ela. Quero mostrar para vocês essa seção aqui ó, de card, que eu já cheguei a falar em alguns vídeos, que é bastante interessante de se analisar. Basicamente, o que eu fiz foi pegar candle a candle de 30 minutos, analisar os últimos 2.000 dias de pregão, tanto no índice quanto no dólar,
e achar padrões. Como assim? Vamos abrir no gráfico aqui rapidinho, colocar aqui no vazio, sem indicador nenhum, e colocar no 30 minutos. O que eu analisei é, quando eu tenho um candle de baixa, eu analisei qual é a movimentação para o próximo candle de 30 minutos continuar o movimento, ou seja, romper a mínima se for um candle de baixa, ou romper a máxima se for um candle de alta. Continuidade do movimento é o que eu chamo disso. Reversão seria quando um candle de baixa, ele fechou de 30 minutos em baixa e o candle posterior, ou seja, o próximo de 30 minutos, ele rompe a máxima dele sem romper a mínima, aí eu chamaria de reversão. Lateralidade é quando ele está dentro, entre a máxima e a mínima do candle. E rompimento duplo, obviamente, quando estoura ambos os lados. Então, voltando aqui para nossos cards, olha que interessante. A partir do fechamento do primeiro candle de 30 minutos, o candle das 9 às 9h30, o próximo candle, que é o candle das 9h30, isso para o mini índice, nos últimos 2.036 dias analisados. Prestem bastante atenção. Em 54% das vezes ele teve uma continuidade. Ou seja, se o candle for de alta, o próximo candle em 54% das vezes é de alta. E se o candle for de baixa, o próximo candle em 54% das vezes é de baixa. Sem romper o outro extremo da mesma barra. Então, se o primeiro candle ele é de alta, o segundo ele também é de alta sem romper a mínima desse candle. E a mesma coisa para um candle de baixa. Reversão ocorre em 14% das vezes, lateralidade 30% e rompimento duplo 3%. Então, por si só, fechou o primeiro candle de 30 minutos no índice e no dólar e também funcionando para o ouro, porque eu estou fazendo já essas análises do ouro e os 3 primeiros dias estão com estatísticas próximas, tá? O do ouro, pela minha análise aqui, tá 61%, tá? Seguindo dos últimos 3 dias, aí é uma base de dados ainda muito pouca, mas vou atualizando dia a dia para vocês, tá? Essa plataforma aqui só eu tô desenvolvendo ela, tá? Ela vai tá sendo desenvolvida por mim mesmo e eu vou colocar os indicadores de todos os meus estudos, né? Estudos que eu faço de análise de candle, parte de fluxograma, ajuste, as linhas atualizadas para todos os ativos que eu for operar, eu vou adicionar tudo aqui na plataforma para vocês. Beleza? Bom, então aqui por si só a gente já tem uma estrutura muito forte. Por quê? Porque se em 30% das vezes ele fica lateral ou continuidade, a gente tem que, se você fizer uma entrada a partir do fechamento do candle de 30 minutos, colocando um stop na mínima desse candle, você tem 84% de chance de não ser estopado pelos próximos 30 minutos. Por quê? Porque ou ele fica lateral ou ele fica em um movimento de continuidade. Pessoal, só essa estrutura de card aqui já vai apontar para você uma posição muito predominante que o mercado faz. Em todos os candles de 30 minutos, o mercado ele permanece em continuidade. Ou seja, se o candle anterior ele tem uma posição muito bem definida, o próximo ele tende a continuar esse movimento. E é isso que vocês têm que entender. Quando pega um horário, por exemplo, mais errático, que é a abertura aqui das ações, às 10 horas da manhã, a gente já vê que o rompimento duplo e reversão já é maior. Se você for somar aqui rompimento duplo mais reversão, a gente está falando aí de uma estatística de 46%. Ou seja, onde que ocorre os maiores horários de reversão do mercado? Justamente em abertura de ações, abertura do mercado norte-americano, Dow Jones. E aí que a gente vê, ó, olha como fica mais fácil de ver onde ocorrem as reversões. Reversão 19%, rompimento duplo 15%. Ou seja, em ambos os casos aqui, em 19% e em 15%, tem o rompimento do outro lado, cortando a continuidade natural do candle. Então, exatamente o que a gente consegue observar no dólar e no índice. Tanto às 10 horas da manhã quanto às 10h30 da manhã, tem chances altas de ocorrer uma reversão ou rompimento justamente do sentido oposto do candle. Então, só de vocês seguirem essa estrutura aqui de tabela, só para o índice aqui dos últimos 2.000 dias, você já tem uma estrutura muito forte de como agir perante ao mercado. Não tem por que vocês tentarem, se o candle, por exemplo, fechou em baixa ou fechou em alta, o primeiro candle, vocês tentarem fazer um movimento oposto se não tiver outras confluências, sendo que o mercado já está mostrando uma confluência forte para vocês. Isso daqui é muito poderoso. A gente está falando que
a grande maioria dos candles segue em continuidade na maioria dos horários. E os dois horários mais perigosos, onde a taxa é maior, é justamente na abertura do mercado Bovespa e às 10h30 da manhã, na abertura do mercado norte-americano. Beleza? Também, esse horário aqui, repara só, que ele muda também, aumenta às 11h30. Por que isso ocorre? Porque o horário de verão norte-americano altera também das 10h30 para as 11h30 o Dow Jones em algumas épocas do ano. Então, você vê que exatamente, ó, rompimento duplo e a taxa de reversão se torna um pouco maior, mas nem tão próximas quanto o horário das 10 e das 10h30. Pessoal, só esse indicador aqui que eu criei, essa análise estatística, tanto para o dólar quanto para o índice, já torna muito favorável esperar esse tipo de movimentação. E a gente pode ver exatamente isso no gráfico, tá? Hoje, por exemplo, um dia bem perigoso, porque teve uma alta bem exacerbada. Deixa eu ativar aqui as linhas para vocês. E vou colocar aqui no gráfico de 1 minuto. Só para vocês terem uma ideia. O mercado aqui abriu, fez a operação clássica no ajuste e segurou, tá? Na análise de candle de 30 minutos, a gente tem que o primeiro candle ele fechou de baixa, o próximo ele manteve o quê? Lateral, porque a máxima e a mínima dele estava contida dentro do próprio candle. Olha que interessante, se ele tá lateral, pela nossa análise aqui do que temos na nossa plataforma, 30% de lateralidade. Justamente ele esteve entre os dois percentuais que mais ocorrem, né? Somando continuidade e lateralidade, a gente tem 84% das vezes que ele não romperá a máxima aqui do anterior. E aonde a gente ocorre uma reversão ou rompimento duplo? Olha o horário do candle das 10 horas. Ele rompeu a mínima do candle anterior de 30 minutos, rompeu a máxima do candle anterior de 30 minutos. Que é justamente a maior taxa de rompimento duplo que ocorre em todos os candles de 30 minutos do dia, exatamente nesse horário. O mercado fez essa reversão, o que a gente já pode observar de antemão? Tomar bastante cuidado com o quê? Uma reversão total do mercado. E repara que os próximos candles eles fizeram o quê? Mantiveram a continuidade desde então. Fala, Fernando. Boa noite. Os próximos candles mantiveram a continuidade. Esse candle aqui manteve a continuidade. Esse manteve dentro dele lateralidade, continuidade, continuidade, lateralidade, continuidade, rompimento duplo e assim por diante. Mercado hoje bastante direcional. E aí, aonde a gente poderia se posicionar? Analisando isso daqui, vocês podem se posicionar ou colocando o stop de vocês na mínima, tá? Colocando o stop de vocês aqui, ó, abaixo da mínima do candle, ou se posicionando entre 50% e 61,8% em Fibonacci. Vocês podem fazer diversas ferramentas assim, onde vocês se posicionam melhor do que tentar fazer os rompimentos diretos. Então, pessoal, essa estrutura aqui, ó, bastante poderosa, tá? Essa estrutura de análise. Eu vou, obviamente, disponibilizar para vocês a plataforma, para vocês terem isso daqui em tempo real. Esses dias aqui eu vou adicionando mês a mês, mas para quem quiser já de antemão, pode já dar um print na tela e observar amanhã e nos próximos dias, porque a plataforma ainda está em beta, como funciona aqui a parte de continuidade a cada 30 minutos. Olha que bacana. Só essa análise de candle que funciona para o índice, funciona para o dólar e também vai funcionar para o ouro, tá bom? É que o ouro nós temos uma base só de 3 dias, por enquanto bastante errático. Tomem bastante cuidado com o ouro. Beleza? Dúvidas até aí? Aqui eu fiz já uma estrutura bem bacaninha para vocês. A plataforma tá ficando bem legal. Vou mostrar aqui para vocês alguns outros indicadores mais para frente. Bem bacana, né? Só com essa análise de 30 minutos, mais as linhas de amplitude, tanto a diária quanto do ajuste, para mim já fomenta tudo que eu preciso para operar tanto o dólar quanto o índice. Eu só preciso disso para operar eles. Já me oferece ferramentas mais do que necessárias para fazer diversas entradas perante o dia, tá? Eu opero sempre das 9 ao meio-dia, eu não gosto de operar na parte da tarde, porque se você pegar estatisticamente falando, de 2008 para cá, quase 70% do movimento, ou seja, o tanto que o mercado se movimenta, ocorre na parte da manhã, das 9 ao meio-dia.
Então, se você opera de tarde, você tem que ter a ciência que já passou grande parte do movimento do mercado, sobrou para você aí um mercado bastante lateral muitas vezes. É isso que você tem que entender, porque historicamente o mini índice e o dólar acaba entregando nas 3 primeiras horas toda essa movimentação. Para começar com esse operacional, qual o melhor ativo? Olha, aí vai muito de cada um. Tem gente que não gosta do mini índice porque ele é muito volátil, tá? Ele faz movimentações muito abruptas, a gente consegue ver exatamente isso aqui. O mercado, ele desceu 1.100 pontos hoje, ó. E depois ele sobe quase 2.300. Então, é uma baita de uma bordoada que o índice oferece. Só em contrapartida, ele é muito mais barato que o dólar. O índice, em média, ele é 5 vezes mais barato de operar que o dólar. Então, vai muito do que de perfil de cada um. Se você não tem um patrimônio muito grande para operar, é recomendado você ir para o índice, porque o dólar ele costuma machucar mais quando você toma um stop, tá? Principalmente se tem uma galera aí que gosta de fazer scalp, que tem falado comigo no Instagram. Tomar bastante cuidado, porque scalp no dólar acaba machucando bastante, tá? Se a pessoa não tem um patrimônio bacana para estruturar, acaba tomando um stop de bobeira e é um stop bem mais caro no dólar. O que diferencia mais é isso, o dólar ele costuma respeitar um pouco mais a análise técnica do que o índice, tá? Mas como eu não opero análise técnica e opero probabilidade e estatística, não faz muita diferença para mim qual dos ativos operar. O que difere para mim de verdade, e aí eu vou dar até o pulo do gato para vocês, eu opero pesado no índice e no dólar, tá? Eu opero com quantidade altas de contratos, 50, 100, 150 contratos. O que difere para mim é que eu consigo operar ativos diferentes e diminuir a minha exposição num único ativo. Por que eu vou operar com 300 contratos no índice, sendo que eu posso operar com 150 contratos no índice e ir lá no dólar operar com mais 30, 40, 50 contratos? Então eu dou uma boa equilibrada com o que eu consigo fazer no dólar e no índice. E para mim esse é o grande motivo de se operar mais de um ativo quando você começa a chegar nesse gap que você acaba impactando bastante o mercado. Quem opera com bastante contratos acaba vendo isso acontecer. Às vezes não executa todas as suas ordens com os contratos demarcados. Sei lá, se você opera 300, 400 contratos, igual eu já fiz em alguma época passada, acaba pegando bastante isso, porque entra com 300 contratos, mas acaba executando em determinado ponto só 200, 150 contratos. Então isso pega bastante, tá? O que eu recomendaria para vocês é ficar de olho nisso. Escolher inicialmente qual ativo vocês gostam mais, se adapta mais com ele. A partir daí, fica com esse ativo até você ir subindo a quantidade de contratos, até que você vê que realmente tá afetando o seu dia a dia operando, tá? Como eu vivo de bolsa de valores, esses são coisas que acontecem no cotidiano. Para quem opera, acaba operando pesado. Chega um momento que realmente entra nesse gap que você bota lá 300 contratos e acaba executando 150, 200, 250, acaba deixando aquela gordura que não é o que era almejado. Então compensaria mais dividir a sua exposição em dois ativos diferentes e dessa forma você tem um fôlego a mais aí para operar. A parte ruim é que você tem que ficar analisando vários ativos simultaneamente. Isso também não é tão fácil de se fazer, tá? Muitas vezes a pessoa acaba se confundindo aí fazendo isso. Beleza? Mas vai do gosto de cada um. Eu vejo, no geral, que a galera gosta de operar mais o dólar do que o índice. Eu, particularmente falando, eu gosto mais do índice. Eu acho que ele traz bem mais emoção. Mas gosto também de operar o dólar. E o dólar entra no ponto que eu falei, né? Por ele ser mais pesado, ele acaba afastando aí algumas pessoas que estão começando na bolsa. Dá para misturar técnica com estatística? Quando fala técnica, acho que você quis dizer análise técnica, né? Dá sim, mas tem que entender que a análise técnica e a probabilidade estatística, elas têm que caminhar juntos, né? Se você tem uma análise técnica funcional, significa que você tem que ter a estatística baseada nessa análise. Então, o que custa você pegar, eu sei fazer determinada entrada que eu aprendi com o Zezinho Trader. Poxa, vai atrás dos últimos 10 anos e vê como performou dia a dia essa estatística.
desse operacional performou bem, beleza, continua utilizando ele. Não performou, descarta. Acho que é o principal coisa a se fazer. Porque se você simplesmente abraça e adota o que determinado operador falou, ou coisa que você viu na internet, sem saber se de fato aquilo dá certo, acho que já entra numa zona bastante cinzenta e perigosa. Então, assim, análise técnica, ela é um conjunto que está embutido dentro da probabilidade estatística. Se você tem probabilidade estatística, você já está tratando análise técnica de antemão. Essa análise do Kendo de 30 minutos que eu passei aqui para vocês, ó, na plataforma, é uma análise técnica, só que com rigor de probabilidade estatística, tá? Então eu consigo mostrar por A mais B dos últimos 2036 dias como se comportou candle a candle de 30 minutos. A partir disso eu cheguei numa conclusão de base de continuidade, reversão, lateralidade e rompimento duplo, e a partir daí eu tenho um conjunto de ferramenta que está baseado em probabilidade estatística e não só em achismo ou feeling, tá? Então eu acho que é sempre bacana vocês irem atrás desses tipos de fundamentação para conseguir operar com mais assertividade. E eu vejo que muita gente aqui no Instagram acaba mandando para mim, analisa meu operacional. E assim, eu, na medida do possível, sempre pego para analisar o operacional da galera. E eu vejo que muita gente acaba não se aprofundando, vendo nos últimos 12 meses, pelo menos, como performou aquele operacional. Isso é bastante problemático, tá? E como eu sou um só, às vezes eu não consigo analisar o operacional de todo mundo. Tem gente que manda para mim e eu demoro para analisar o operacional da pessoa ou determinada estratégia, porque ao mesmo tempo que eu tô trabalhando, operando de manhã, eu tô desenvolvendo aqui as ferramentas minhas, montando e colocando para vocês na plataforma. E o que sobra de tempo livre eu tento gravar aqui os vídeos no canal do YouTube, tá? Então acaba sobrando aí pouco tempo para trabalhar com vocês e abordar determinado operacional, mas eu quero ter sim um quadro no canal onde eu consigo abordar com vocês determinados operacionais e mostrar se é ou não assertivo, tá? Beleza até aqui, pessoal? Mesma coisa pro dólar, tá? O dólar funciona da mesma coisa. O indicador que eu coloquei aqui para vocês, ele já tá embutido o dólar e o índice, tá? De maneira separada, com os valores separados, e aí eu vou atualizando ele todos os meses. As linhas vão sendo recalculadas, tanto do ajuste quanto aí da amplitude diária, tá? Deixa eu dar um ênfase maior aqui na do ajuste para vocês. Deixar aqui no dólar. Recomendo muito que vocês vejam o vídeo que saiu ontem no canal, que mostra como funcionam as linhas do ajuste, tá? Esse aqui é o meu operacional principal, porque é ele que é o definidor de sentido do meu gráfico. É uma ferramenta muito poderosa utilizar o ajuste para fazer a proximidade de entradas, buscar o sentido do ajuste na maioria aí do meu gráfico. Recomendo muito vocês utilizarem as ferramentas de ajuste, porque por si só, abriu o mercado, em 70% dos dias ele toca o ajuste. Então, em 70% dos dias a gente tende a buscar o sentido do ajuste. A partir que tocou no ajuste, a gente tende a buscar a região das linhas de amplitude. Passou dessas linhas aqui em azul, que é a movimentação das linhas contra, aí sim a gente tem que tentar inverter a mão e buscar a linha contrária. Então esse operacional ele é muito poderoso porque ele apresenta ferramentas aonde eu tenho um sentido muito bem definido, que é o sentido do ajuste. Se ele passar das linhas contra, eu já sei o que fazer também. Então ele não é só um indicador que tem um único sentido no dia. Eu consigo ter todo um conjunto de ferramentas de como me comportar se ele tocar no ajuste, se ele não tocar no ajuste, se ele se afastar muito do ajuste, se ele, a partir que tocou no ajuste, seguir para cima, tá? É um conjunto de ferramentas muito poderoso, assim como as regiões do ajuste, que vai sair o vídeo, é o próximo vídeo do curso, exatamente falando a fundo das regiões do ajuste, tá? Quanto mais próximo ele abre do ajuste ou não. Certo? Mandem dúvidas, mandem dúvidas.
Eu vou atualizar o ouro diariamente, tá? As linhas aqui do ouro, as linhas de amplitude do ouro, eu vou atualizar diariamente para vocês. Porque como nós temos uma base de dados ainda muito pequena, eu tenho que atualizar isso daqui de maneira diária. O índice do dólar eu atualizo mês a mês a base de dados, tá? Porque aí a gente tem uma movimentação mais significativa. Agora, o ouro eu vou atualizar diariamente para vocês. Mas de antemão, quero operar o ouro a partir de amanhã. Começa a utilizar a regra aqui que eu ensinei para vocês, os candles de 30 minutos, ó. Analisando aqui da parte do candle de 30 minutos, olha como o candle de 30 minutos segue continuando o movimento do próximo, tá vendo? Continuidade, lateralidade, continuidade, continuidade e assim por diante. Só tome cuidado com esses gaps grandes aqui que o ouro tem deixado. Ele ainda não tá muito bem definido, tá? Mas já dá para fazer algumas coisinhas no GLD Foot. Eu, particularmente falando, vou deixar passar pelo menos aí uns 15 dias para começar a pensar em colocar algumas ordens no GLD Foot, tá? Vou acompanhar, atualizar as linhas diárias, vou ver como ela se comporta, principalmente o ajuste. Hoje teve toque no ajuste, se eu não me engano o ajuste do ouro estava mais ou menos aqui, ó, teve toque no ajuste, então a gente já tem pela primeira vez uma amplitude média do ajuste aí de 0,84. Tem que esperar ter mais dias para ter justamente uma base de dados mais bacana. Olha, eu sendo bem sério, eu acho muito difícil. Se você utiliza essa análise de candle de 30 minutos que eu falei para vocês, mais as linhas aqui, a movimentação da linha do ajuste, tentando buscar o ajuste na maioria dos dias, com um gerenciamento de risco muito bem definido. O que é um gerenciamento de risco muito bem definido? Quando eu perco X, mas quando eu ganho 2 vezes esse valor, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, 6 vezes. Eu acho muito difícil perder dinheiro no mercado financeiro se você segue todas essas métricas e não faz cagada no seu dia a dia, tá? Então eu acho bem difícil vocês acabarem perdendo dinheiro se vocês seguirem todo esse conjunto de regras. E é por isso que mês a mês, até nos meses mais difíceis, eu acabo ficando positivo ou assim, levemente positivo ou no 0 a 0 no máximo. Porque justamente é um conjunto de ferramentas que me deixa confortável para operar. Quando eu perco pouco, quando eu ganho muito, a probabilidade estatística está ao meu favor, eu tenho uma ferramenta muito bem definida de como agir em determinadas situações. Então fica, assim, bem difícil tomar stop e fechar o mês negativo, que é o que importa, mais importa, né? É um conjunto de ferramentas bastante poderoso por conta disso, tá? Hoje, olha como hoje o mercado ele passou aqui dessas linhas, ó. O que que a gente tem que fazer? Abandonar o barco e tentar buscar o sentido contrário, tá? Principalmente porque as linhas de amplitude diária que estavam aqui, ó, indicando também movimentações para cima. Hoje foi um dia bastante direcional, mas quem entregou um movimento lindo para quem faz o ajuste, 1.100 pontos, meta para muita gente não consegue nem pegar isso na semana. E depois, na volta, simplesmente uma outra movimentação linda também, passando aqui dessas linhas, pelo menos aqui, ó, 400, 500 pontos de maneira tranquila também. Não fiz isso porque, né, já a parte da tarde aqui não tem por que ficar operando. Beleza? Ferramenta aqui do ajuste bastante poderosa. Vou mostrar para vocês alguns outros dias aqui, ó. Ocultar a diária. Olha só, desceu, segurou na média, que é o movimento esperado onde ele segura, subiu, foi até as linhas de amplitude totais do ajuste. Esse daqui, basicamente um dia de livro, tá? Desceu, segurou aonde tem que segurar, subiu, fez a amplitude total. Só nessa descida aqui, já 500 pontos, já dava para você colocar o dinheiro. Se posicionou aqui igual eu me posicionei, carregando até o ajuste, ó, 380 pontos, meta para muita gente. Carregou até as linhas médias, quase 1.000 pontos, subiu mais até a linha total. Boa noite, Mayara. Tudo certo? Bem bacana, né, pessoal?
Certo? Simbora. Vamos mostrar mais algumas coisinhas bacanas aqui pra vocês. Quem não viu o vídeo de... Quem não viu o vídeo de ontem que saiu ontem, vejam, tirem suas dúvidas, porque é o meu operacional principal, tá? É a ferramenta que eu mais utilizo pra ganhar dinheiro aqui no mercado. Mostrar pra vocês aqui uma coisa, que é não precisa fazer percentuais altos de operações, ou seja, eu acerto 70, 80, 90% das vezes. Não, você precisa o quê? Fazer um percentual com gerenciamento de risco que dá certo, a partir daí colocar dinheiro no bolso. Eu essa semana, deixa eu abrir aqui para vocês, relatório de performance. Eu essa semana, ó, eu tô 40% de operações vencedoras e tô colocando dinheiro no bolso, tá? Então assim, não tem porquê. Tem gente aí que faz 70, 80, 90%, mas quando erra nesses 10% acaba perdendo muito mais do que ganha. Então, o que importa pra mim é o quê? Fazer operações muito bem definidas. Quando eu acerto operações 5 para 1, 6 para 1. E quando erro, eu acabo errando pouco. Erro errando pequeno, acerto pegando alvos grandes, tá? Então você vê aí que o meu percentual de operações vencedoras, ele é baixo e ele historicamente é assim, mas eu tenho aí uma estrutura de ganhos bem bacanas. Vamos mostrar aqui um histórico aqui das outras linhas, mostrar como elas foram eficazes, igual o Pedro pediu, ó. Focar aqui só na linha do ajuste, que foi a que saiu ontem. Ocultar a diária. Vamos lá. Ó, nos dias anteriores aqui, vamos pegar dia 18. Mercado abriu, passou dessas linhas, é o que eu falo pra vocês. Passou dessas linhas, o que, que a gente tem que fazer? Tentar buscar a linha contra, ó, 1.350 pontos. O que, que a gente faz? Se posiciona nessas linhas aqui, ó. Aonde eu me posicionei foi exatamente aqui para tentar buscar exatamente abaixo. Mesma coisa aqui. Boa noite, pessoal. Mesma coisa aqui, mercado veio, segurou nas linhas de amplitude, sentido contrário, buscar ajuste 700 pontos. Meta aí para muita gente, que muita gente não faz no dia, tá? Movimentação clássica que tem acontecido na maioria dos dias, desceu, parou nas linhas de amplitude, foi até a meia, 900 pontos. Olha como o operacional ele encaixa. E aqui a gente só tá analisando as linhas do ajuste. A gente nem tô mostrando para vocês como funciona isso combinado com a movimentação candle de 30 minutos e nem com as linhas de amplitude diária. Só com esse indicador aqui já temos uma ferramenta muito poderosa. O mercado foi, segurou aqui na região do ajuste, foi na contra, ó. Segurou na contra, movimento esperado a se fazer. A partir daí, ó, horário das 10, abertura de ações, reversão. Se você analisa aqui os candles de 30 minutos, você consegue ver essa movimentação. Vem até a meia linha de amplitude também do ajuste, 1.300 pontos. Todos os dias aí dá pra gente pegar movimentações de 500, 600, 1.000 pontos de maneira tranquila, tá? Esse dia aqui o mercado não tocou em nenhuma das linhas de extremidade, mas ó, perdeu aqui essa linha. Esses são os dias mais chatos, tá? É o dia onde ele acaba ficando preso nesse bololô das linhas contra. Repara que depois o mercado fica bastante lateral. Mesma coisa aqui. Um dos dias mais perigosos, ó, quando ele abre bem próximo da linha de não ajuste. Relou na linha de não ajuste, a única coisa que a gente tem que tentar fazer é movimentação contrária, ó, 1.000 pontos, até pelo menos carregar até a próxima linha, que foi o que aconteceu aqui também. Dia clássico faz ajuste, segura no meio, espera o horário da abertura do índice das ações Bovespa, vem na linha total e depois lateraliza. Você vê que na maioria dos dias ele faz isso. Toca na região das linhas onde a gente tenta se posicionar, sentido do ajuste. Veio sentido do ajuste, qual que é o próximo alvo? Região aqui do meio, que são as linhas, metade da região aqui das linhas do ajuste. 1.200 pontos. Mesma coisa aqui, mercado abriu,
desceu do ajuste, região do meio, depois região total, e depois ele caiu pra caramba. Vocês reparam que todos os dias dá pra pegar boas operações só utilizando essa ferramenta? Ó, o mercado segurou, o que, que a gente vai tentar pegar? Fala, Lucaro, boa noite. Se você tiver de dúvida aí, pode mandar pra gente. Segurou aqui nas linhas de amplitude? Vem até o ajuste 600 pontos, tá? Pessoal, quando eu aprendi o ajuste, eu não tenho vergonha e receio nenhum de falar isso, tá? Eu aprendi o ajuste com o Monteiro, que é alguém que é precursor bastante aí da ferramenta do ajuste no YouTube. Eu aprendi com ele, mas hoje eu sou bastante divergente do jeito que ele opera o ajuste, porque ele faz entrada direto no ajuste e a gente consegue ver muitas vezes que eu consigo me posicionar antes disso. Tá muito mais posicionado, bem posicionado, e a partir daí, ó, movimentação até o ajuste 600 pontos. Não tem como deixar essa movimentação gigantesca para trás para simplesmente fazer e entrar no cabo de guerra aqui da briga no ajuste, que é onde mais tem chance de tomar stop. As melhores operações são as que a gente se posiciona antes ou depois do ajuste, e aí sim só pega a movimentação até o ajuste e a partir daí carrega. Porque senão acontece isso aqui, ó. Olha esse dia. Quem faz entrada direto no ajuste acaba ficando preso, ó, tomando porrada, tomando 1, 2 stops, até o mercado inverter completamente. Esse dia aqui eu tomei 2 stops. Eu fiz uma entrada aqui, a clássica do ajuste, depois fiz uma outra entrada aqui que acabou revertendo. E aqui eu fiz uma entrada contrária e carreguei até a linha lá de cima, recuperando os stops e colocando mais um dinheiro no bolso. Então você, até um dia que eu tomo stop, porque não é vergonha nenhuma tomar stop, o que eu falo, quando eu tomo stop, eu tomo uma porrada pequena, quando eu acerto, encaixo uma boa operação, eu faço 1, 2, 3, 4, 5, 6 para 1, que é até onde o meu máximo eu carrego. Uma operação 6 para 1, recupero os stops que eu tomei e ainda coloco um bom dinheiro no bolso. É sempre isso que vocês têm que estruturar. Lucaro, você opera mais o índice ou o dólar? Mesma coisa aqui, ó. Dá pra ficar passando aqui infinitamente os dias e mostrando pra vocês o quão é eficaz as ferramentas de ajuste, tá? Segurou aqui na linha, veio, passou do ajuste, bateu aqui nas linhas totais. Olha como ele segura sempre na região de 50 e 61.8, tá? Antes eu fazia só a linha de meio, que é a linha de 50%. Aí eu pensei, por que não expandir também para um intervalo aonde ele possa parar, que são as regiões do centro, exatamente 50% e 61.8. E aí foi o que eu acabei fazendo. Como você se posiciona, seus stops. Cheguei agora há pouco, não peguei. Vamos lá. Márcio, eu tava mostrando aqui para eles. Essa tela aqui, ó, é um dos meus fundamentos, como eu me posiciono meus stops. O que que é essa tela aqui? Repara que tem um 2036 dias. Essa tela, ele é um mapeamento dos últimos 2036 dias do índice do dólar, aonde eu pego todos os candles de 30 minutos e analiso se o próximo candle de 30 minutos ele vai manter continuidade, vai fazer uma reversão, ou seja, se o candle ele é de alta, o próximo ele vai ser continuidade. Se o próximo também for de alta, ele vai ser uma reversão. Se ele romper a mínima desse candle e vice-versa. Lateralidade, se ele ficar dentro desse candle. E rompimento duplo, se ele romper ambos os lados. E por que que isso aqui é relevante? Observa que ele aponta a continuidade na maioria dos... Tá bom, você opera o índice. Eu já vou mostrar um exemplo pra você aqui do índice. Ele mostra a continuidade na maioria dos candles aqui de 30 minutos. E por que que isso é importante? A partir que tem um fechamento de um candle de 30 minutos, e é isso que eu quero que você observe agora. Deixa eu só tirar aqui para não atrapalhar. Ó. A partir do fechamento de um candle de 30 minutos, a gente sabe que, na maioria das vezes, o próximo ele tende a conter o quê? Uma continuidade. Vamos analisar esse dia aqui, que é o que eu estava analisando com o pessoal. Fechou o primeiro candle de 30 minutos em baixa. O que, que a gente espera que o próximo candle de 30 minutos faça? Ou ele rompa essa mínima, ou ele mantenha-se lateral. Ou seja, dentro do intervalo da máxima e a mínima do candle, porque exatamente, estatisticamente falando, aconteceu nos últimos 2.000 dias. Em 54% dos dias, ele manteve uma continuidade, em 30% lateralidade. Então, aonde que seria um stop viável para você? Ou você coloca um stop buscando
onde o seu stop vai ficar acima da máxima desse candle, ou você pode até fazer, se esse candle ficou muito grande, igual esse candle aqui de 30 minutos, você pode pegar, por exemplo, traçar um Fibonacci e colocar ele na região de ou 38, ou 50, ou 61.8. E agora eu tracei para você esse candle aqui, olha exatamente onde ele parou. O mercado subiu, olha onde ele parou. Isso aqui não é bruxaria, isso aqui é probabilidade estatística. O mercado subiu, tocou na 38.2, depois desceu. Só nessa movimentação aqui, se você tivesse feito essa entrada, a gente tá falando de 300 pontos, que é meta pra muita gente, tá? Pra mim é pouco, mas é meta pra muita gente. Beleza? Então você começa a ver e utilizar a probabilidade estatística a seu favor. Por que que eu vou me posicionar em pontos que não são suporte e resistência, sendo que eu já tenho um ponto muito bem definido, que é exatamente isso daqui? O próximo candle, que é o candle das 10, é um dos mais perigosos, porque é onde mais ocorre o quê? Reversão e rompimento duplo. Se você somar que tem o rompimento duplo e a reversão, a gente tem que em 46% das vezes ele vai romper o outro lado do candle, que é o que exatamente aconteceu hoje. Olha só, ele abriu o mercado, abriu aqui o mercado, ele rompe a mínima e depois rompe a máxima. Ativou o rompimento duplo, tá? Rompimento da mínima e a máxima sempre ocorre nesse horário aqui. Por que nesse horário? Porque é exatamente a abertura do mercado brasileiro de ações. A Bovespa tá abrindo no horário das 10 e às 10h30 a gente também tem uma taxa alta de reversão em rompimento duplo, porque é a abertura do mercado norte-americano. Se você utilizar só essa tabela aqui, você já vai evitar muitos stops desnecessários, colocando o seu stop, posicionando o seu stop sempre na parte do candle de 30 minutos. Você quer ver que hoje deu uma oportunidade muito boa, que foi onde eu coloquei um dinheiro bacana no bolso? Foi nesse candle aqui, ó. Deixa eu só ver. Esse candle aqui, ó. Que foi no horário das 11h30, tava quase parando de operar. Eu peguei essa movimentação aqui, que foi a última movimentação que eu peguei no dia. Repara que eu coloquei o meu stop simplesmente abaixo aqui do candle. Ele foi, pegou minha ordem e subiu. Quase uma movimentação aqui de 500 pontos. Esse candle aqui também entregou uma movimentação legal, ó. Que eu também fiz entrada nele. Então, assim, dá pra você se posicionar melhor e com maior convicção utilizando isso. E com isso eu também utilizo as minhas linhas de amplitude, pois elas dão, num cenário bem menor, uma movimentação muito mais assertiva, que foi exatamente o que ela fez hoje, ó. Fiz uma entrada aqui no ajuste, desceu até aqui 600 pontos. Tá? Meta pra muita gente isso daqui. Tem gente que sofre pra pegar 600 pontos na semana. A gente pega isso daí em média por dia. Fiz uma entrada simples no ajuste, fui soltando algumas parciais, até 600 pontos aqui, ó. Beleza? Então, uma maneira de você se posicionar com convicção é fazendo exatamente isso. Utiliza a seu favor a probabilidade estatística. Essa análise aqui de candle a candle de 30 minutos é muito, muito assertiva. Beleza, pessoal? Mandem mais dúvidas. Isso também, eu tô mostrando pro índice, mas isso também funciona de maneira análoga pro dólar, tá? As estatísticas são bem parecidas. O dólar, ele tem algumas movimentações diferentes, tá? Mas ele também funciona a operação do ajuste. A diferença é que o dólar, eu gosto de fazer com alguns stops maiores, tá? Eu sempre gosto de colocar aí um stop de pelo menos 0,1%, ó, que gira em torno aí de 5, 6 pontos de stop. Se você quiser ser mais conservador, um stop aí de 0,2, que seria aproximadamente 12 pontos na cotação de hoje do dólar, tá? Ó, que eu falei hoje pra vocês que hoje foi o primeiro dia que o ouro futuro, né, o GLD FUT, ele bateu no índice e fez uma operação do índice. Então a gente já consegue fazer aí uma análise inicial de aproximadamente 20 pontos ou 0,6 aí. Vou começar a armazenar isso para vocês e vou atualizando dia a dia essas estatísticas do ouro, tá? Quantas operações você acredita ser ideal de fazer por dia considerando stops? Excelente pergunta. O que eu gosto de fazer é o seguinte. Qual é o máximo que eu costumo pegar no dia? Tentar fazer operação 6 para 1, tá? Ou seja,
o meu stop ele vale X, eu tenho que tentar pegar 6 vezes esse valor. Então, seria um absurdo eu tomar mais de 6 stops no dia. Porque se eu tomo mais de 6 stops no dia, eu já tô passando do meu gerenciamento de risco, já começa a não ficar mais favorável estatisticamente falando. Então, o que eu deixo para vocês aí de dica é seguir esse rigor. O ideal mesmo, que é o que eu tenho me policiado, é tentar tomar no máximo 4 stops. E aí, quando eu ganho, acerto um dia de 6, eu pego 6 para 1. E quando eu erro, vamos pegar um dia aí que eu fecho totalmente com stop. Eu fecho com 4 stops. E aí, no total, no somatório da coisa, eu acabo fechando com 2 positivo, colocando a matemática ao meu favor, tá? Então tomem bastante cuidado. Eu vejo gente que, além de ter um gerenciamento de risco desfavorável, que é um gerenciamento de risco desfavorável. Ah, eu entro com um stop, um alvo de 50 pontos e meu stop é 100. Poxa, gente, você que faz isso, você tá forçando a ter uma estrutura de entrada aonde pelo menos você tem que acertar 70% das vezes. Eu já mostrei aqui pra vocês. Vou abrir de novo aqui, mostrei pra vocês. Relatório de performance. Olha o meu percentual de vencedor. 40%. E eu tô colocando dinheiro no bolso essa semana. Não tem por que você ficar colocando uma taxa alta de operação, percentualmente falando, sendo que às vezes o mercado não vai entregar isso. Poxa, se você faz uma operação que o seu alvo é 1 e o seu stop é 2x, você já tá ficando desfavorável, você tem que fazer pelo menos 70% das operações bem-sucedidas. Aí a matemática já não tá jogando a seu favor. Então tem que tomar bastante cuidado com isso. E outra coisa que eu vejo o pessoal fazendo bastante, que até falaram comigo no Instagram, tem gente que tomou um stop, no próxima operação dobra a mão. Isso é um erro que eu considero até grotesco, porque em dias que dá certo, beleza, você dobrou a mão, recuperou aquele seu stop e ainda saiu com dinheiro no bolso. Mas e se der errado? Se der errado, você já tinha o stop, dobrou a mão, tomou esse stop 2 vezes, então você saiu com 3 stops. E aí, para recuperar isso? Se você não tem a matemática a seu favor, você não faz operações 3 para 1, você tem que fazer pelo menos um 3 para 1 para recuperar naquele dia. Já deu tudo errado. É muito mais favorável você o quê? Tomar um stop, tomar 2 stops, tomar 3 stops, beleza. Mas quando eu tomo 1, 2, 3 stops, eu ainda tô tranquilo porque eu sei que em uma operação eu consigo recuperar isso daí. Porque as minhas operações mais tranquilas, faço um 3 para 1, um 4 para 1, um 5 para 1. E aí eu recupero esses stops e ainda coloco um dinheiro no bolso. É isso que vocês têm que colocar na cabeça de vocês. Parar de colocar a matemática contra vocês. A partir que a matemática está ao seu favor, vocês estão com probabilidade estatística a seu favor, com linhas e pontos que realmente funcionam, porque como você vai perder dinheiro? Você só vai perder dinheiro se simplesmente você não seguir o seu gerenciamento de risco. Porque se você tem a matemática a seu favor, um operacional bem estruturado e você segue ele à risca, não tem como você perder dinheiro no mercado. O máximo que vai acontecer é você ficar no 0 a 0. Isso se o operacional for bem definido e assertivo. Uma coisa que acontece muitas vezes é a pessoa ela opera bem, ela segue um bom gerenciamento de risco, mas ela tá com o operacional ruim. Aí não tem muito o que fazer. Se o seu operacional é ruim, ele a longo prazo, pega os últimos 12 meses. O que é um operacional ruim para mim, tá? Vamos ter essa conversa. Pega os últimos 12 meses. Se você, nesses últimos 12 meses, eu fechei positivo 8 meses desses últimos 12. Desculpa, para mim tá ruim. Por quê? Se eu vivo no mercado financeiro, imagina você num trabalho. Você pega aí os últimos 12 meses. Dos 12 meses você trabalhando CLT, 8 meses você ficou positivo e 4 ficou negativo. Nesses 4 meses, como é que você vai sobreviver? Como é que você vai pagar suas contas? Pra mim, um operacional assertivo é um operacional que eu fecho todos os meses positivo ou alguns meses pelo menos no 0 a 0. Caso contrário, ele não é favorável. Isso tratando, porque eu trato o que eu vivo aqui do mercado, eu vivo diariamente dele, eu trato ele muito a sério por conta disso, tá? Eu vivo do mercado financeiro, então não pode acontecer de eu fechar um mês negativo, porque como é que eu vou pagar minhas contas, entendeu? Tem que estruturar muito bem as coisas, sabe, pessoal? É isso que vocês têm que pensar. Um operacional muito bem definido para mim e assertivo é um operacional que no final do mês ele consiga ganhar mais do que erra, ele me entregue mais dinheiro do que eu perdi, tá? Ou pelo menos fique no mês muito terrível, no 0 a 0. É o mínimo que eu espero. Caso contrário, eu vejo às vezes o pessoal manda um operacional pra mim. Olha que operacional top, dos últimos 12 meses ficou 9 positivo, 3 negativo. Tá, e esses 3 negativo, como é que fica? Entendeu?
Aí muita gente vai falar: ah, mas eu não quero viver do mercado financeiro, eu uso como renda extra. Poxa, se você usa como renda extra, não tem por que você operar o mercado BMF, tá? Vai pro mercado de ações, faça algo mais a longo prazo. O mercado BMF, ele é alavancado e oferece oportunidades para você ganhar mais dinheiro justamente por conta disso. E ao mesmo tempo, ele exige que você o quê? Se dedique mais. É uma dedicação diária, não tem muito o que fazer, tá? É um mercado mais lucrativo, mas é também um mercado mais perigoso da bolsa. E não tem problema nenhum você ter uma. Eu tenho amigos que têm renda muito boa e hoje vive só com movimentações de ações. Só que aí você tem que ter uma carteira de investimento diversificada e grande para você conseguir viver disso, tá? Que é algo que hoje, em modalidade day trade, o mercado futuro entrega com você com investimento relativamente baixo, tá? Você consegue fazendo isso, mas tendo o quê? Um operacional bem definido, o gerenciamento de risco bem definido e tempo de tela. Não adianta você ter um operacional bem definido e querer sentar a bunda na cadeira e já operar na conta real, tá? Eu já vi gente aí que, com o meu operacional, começou a operar na conta real, não sabia o que estava fazendo, subiu a mão e perdeu o dinheiro de bobeira, porque não sabia o que estava fazendo e migrou da conta simulador para a conta real muito rápido. Então vocês têm que tomar cuidado com isso. Certo? Beleza, pessoal? Essa é a forma que eu trato e vejo o mercado, tá? Eu opero santamente das 9 ao meio-dia, porque estatisticamente falando, eu puxei essa estatística para vocês, tá? Já até fiz um Reels também sobre isso. Os últimos 3.000 dias analisados, a movimentação do mercado, ou seja, a grande maioria da movimentação do mercado ocorre nas 3 primeiras horas. Então, o que eu pensei é, não tem por que eu ficar me matando o dia inteiro operando, sendo que nas 3 primeiras horas, o mercado entrega 60 a 70% da movimentação de amplitude. O que eu prefiro fazer é o quê? No tempo restante, eu estudo. Eu gasto mais tempo estudando o mercado financeiro do que operando ele de fato, tá? Eu opero ele das 9 ao meio-dia. Às vezes eu estico até a 1, tenho feito isso em alguns dias, mas é no máximo até a 1, porque aí eu pego o começo da movimentação da tarde. A partir disso, eu estudo o mercado, tá? Eu passo a maior parte do meu dia estudando o mercado financeiro, desenvolvendo novas ferramentas, igual eu tô desenvolvendo aqui a plataforma para vocês. Hoje ela tá em beta fechado, mas eu vou liberar para vocês aí um beta para algumas pessoas se cadastrarem. E aí a gente vai fazendo mais alguns testes, beleza? A plataforma aqui tá ficando bastante legal e eu quero mostrar para vocês outros estudos. Como, por exemplo, esse daqui eu também já fiz um vídeo, tá? Um vídeo pra vocês em Reels, também já postei no Instagram. Que é a análise do candle de 30 minutos versus o candle diário. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ó, 3.000 dias analisados. Vou mostrar aqui, essa parte aqui que eu acho interessante também. Pra vocês terem um viés de sentido. Se o primeiro candle do dia de 30 minutos fechar em alta, a probabilidade daquele dia também fechar em alta, dos últimos 3.000 dias analisados, é em 61% se ele for um candle de alta e 59% se ele for um candle de baixa. Ou seja, em quase 60% dos dias, se o candle for de alta, o primeiro candle de 30 minutos for de alta, o diário ele é de alta, se ele for de baixa, o diário ele também é de baixa. A gente pode falar em uma movimentação em quase 2/3 dos dias. É uma estatística bacana porque você já tem um viés de tendência de como o mercado se comporta, tá? Em 60% das vezes você já sabe mais ou menos como se comportar. E a mesma coisa para análise do candle
Deixa eu ver se esse aqui vai funcionar. Abriu também, ó. De 1 hora, bem parecido com a outra análise, só que essa aqui com uma análise maior de 3.200 dias, então tem uns 200 dias a mais. E a análise bem similar, olha só como a taxa já aumenta, 62%, mantendo o mesmo sentido. Ou seja, se o candle de 30 minutos ele for maior, o candle diário também vai ser um candle de alta. E a mesma coisa, se o candle de baixa de 30 minutos ele vier fechar em baixa, o candle também é de baixa, tá? A gente consegue visualizar isso daí de maneira tranquila na maioria dos dias, tá? Ah, tem dia que não ocorre. Obviamente falando que sim, mas a gente tá falando do quê? Probabilidade estatística. Olha esse dia aqui. Dia fechou o primeiro candle em baixa, o dia fechou em alta. Mesma coisa nesse dia aqui. No dia 21 aconteceu isso, deu certo a estatística. No dia 18 deu certo a estatística. No dia 17 deu certo a estatística e assim por diante. Então você vê que é uma estatística também bacana para se analisar. Repara que eu sempre vou analisando, então, os fechamentos desses horários mais cheios. Por isso que é importante você sempre anotar como fechou o candle de 30 minutos, como fechou o candle de 1 hora, quais são os horários mais importantes para se operar. Ficar de olho no horário das 10, que é o horário que ocorre bastante reversão. Depois das 10h30, abertura do mercado norte-americano, quando não está em horário de verão. Quando ele está em horário de verão, às 11h30 da manhã. Então, assim, observar sempre esses horários, que é onde a gente tem mais movimentação de preço, tá? Mas você vê que é uma estatística aí que dá certo, na maioria das vezes. Olha aqui esse dia. Fechou em alta, o mercado deu uma baita porrada e depois, ó, ele veio para baixo, tá bom? Mesma coisa nesse dia aqui, ó, 14, no dia 11, no dia 10, ó, subida, manteve a continuidade, no dia 9 manteve a descida, dia 8 manteve a descida, dia 7 também. Você vê que na maioria dos dias ele dá certo, ó. Fechou em alta, o dia fechou em alta. Fechou em alta, o dia fechou em alta. Aqui não deu certo, mas, poxa, a gente acabou de passar numa bateria de 8 dias que deu certo essa estatística, tá? Então, também é uma ferramenta bastante poderosa aqui para vocês. Todas essas abas de estudo vão estar na nossa plataforma, tá? E aí eu quero mostrar para vocês também isso daqui, que é uma das ferramentas que eu acho mais legais. Ela até demora um pouco para carregar, mas é uma das ferramentas que eu acho mais legais para mostrar para vocês. Se quiserem, pode ir mandando as dúvidas. Ó, vamos mostrar essa ferramenta aqui, que ela é bem bacana. Pessoal, eu resolvi mostrar um fluxo que é um fluxo de toque nas linhas de amplitude, tanto para o índice quanto para o dólar. Aqui eu vou mostrar para vocês em específico o índice, separado por regiões. Eu vou explicar depois, se quiser, essa parte de regiões, mas vai sair o próximo vídeo do curso, também vai ser sobre isso, tá? E o que é interessante de analisar? A partir do toque em determinada linha, qual é a probabilidade que ele tem para ir na outra e fazer o primeiro toque nela? E aí eu fiz esse fluxograma que eu gosto de filtrar. Vou colocar aqui um filtro para vocês. Vou colocar aqui um mínimo de 10%. Vou colocar também ocorrências mínimas 10 vezes, tá? E aqui a gente já tem algo muito bem definido. E eu vou mostrando para vocês junto com o gráfico, tá? O mercado abriu, no geral, ele tem grande chance de ou ir no ajuste ou ir na linha de amplitude contra do ajuste. A partir que ele toque em qualquer uma delas, aí qual que é a probabilidade de ele tocar nas outras linhas? E é isso que eu fui traçando e percorrendo tudo com probabilidade estatística, com a faixa de ocorrência. Ó. Se ele toca na amplitude contra, ele tem 77% de chances de ir na de 61%, ao invés de ir no ajuste. E aí, a partir disso, ele tem chance de ir na 100 ao invés de ir no ajuste. E a partir daí, a gente vai percorrendo esses caminhos em como o mercado vai se comportando ao decorrer que vai tocando nas linhas a primeira vez. Então, ó, tocou no ajuste, onde ele tem mais probabilidade de ir. E aqui o ajuste é sempre muito errático, toma bastante cuidado. Ó como é 52% de chance versus 45%. A gente tem uma taxa
aqui bem próxima uma da outra. Mas a partir que ele toca na de 50% a favor, 87% de chance de ir na 61 versus 10% de chance de ir na outra contra. Então a gente já tem o quê? Probabilidade estatística ao nosso favor. 87% de chance é uma estatística muito alta. Não tem por que não fazer, tá? E a gente começa a analisar isso na prática, aqui dentro do mercado. Vamos analisar aqui no gráfico. Vou colocar novamente, vou colocar aqui analisar de 5 minutos, tá? Cadê? Deixa eu ativar aqui as linhas de amplitude do ajuste. Essa que eu tô mostrando é só as do ajuste para vocês. Exatamente o que acontece aqui, ó. O mercado vem, ele toca nessa linha. Aonde ele tem a maior probabilidade de ir na próxima? Nessa linha aqui. Ele não fez isso, ele foi no ajuste. Aí a gente vai o quê? Percorrendo o caminho em cada uma das linhas, ó. Ele veio, fez o início, tocou nessa daqui, ele tinha mais chance de tocar nessa, ele quase tocou naquela, ó. Ele quase toca nela. Quase toca nela, volta e toca no ajuste. Seguiu no ajuste, onde ele tem maior probabilidade de ir. Aí a gente volta pra cá, ó. Fez esse, entrou nesses 18%. Qual que é onde ele tem maior probabilidade de ir? Ele tem maior probabilidade de ir é no de 50%. Ah, é uma probabilidade já um pouco mais alta, quase 2/3, tá? Tocou na de 50, depois ele faz 61, depois 100. E é exatamente o que ele fez aqui, ó. Olha como o mercado ele respeita a probabilidade estatística. Tocou no ajuste, tocou na de 50%, tocou na 61, tocou na de 100. Tá? Então, mesmo ele não respeitando alguns dos caminhos que é plausível de acontecer, esse dia aqui eu tomei um stop aqui, depois fiz uma entrada no ajuste e deu certo. Enfiei dinheiro no bolso. Então, mesmo em dias que ele acaba fugindo disso, eu tomei um stop com convicção, fiz uma outra entrada com convicção, deu certo, coloquei dinheiro no bolso. É isso que vocês sempre têm que colocar na cabeça. Não tem vergonha, não tenham medo de tomar stop. Se for um stop com convicção, com a probabilidade estatística ao seu lado, tá tudo certo. Vai surgir outras oportunidades e você vai conseguir colocar dinheiro no bolso e recuperar aquilo que você perdeu, tá? Então, esse fluxo aqui é muito interessante. Muito interessante mesmo. E com base nisso, mostrar para vocês, eu criei um indicador que mostra em tempo real, eu consigo ir clicando e mostrando os caminhos e fazendo esses caminhos passo a passo aqui dentro da plataforma. Olha que legal isso. Ela também demora um pouquinho só para carregar, mas depois que carregou, fica tranquilo. Aqui mostra as regiões, a gente seleciona sempre a região de abertura dela. A partir daí, ó, ele mostra quais são as opções plausíveis e possíveis a se fazer com base naquele fluxograma, tá? Entrei no ajuste, cliquei aqui, ó, tá carregando. Ele vai mostrar as próximas linhas a partir do ajuste e a partir daí a gente vai segmentando e utilizando esse indicador aqui para mostrar os próximos caminhos mais favoráveis. Lembra que ele sempre mostra o caminho favorável de taxa probabilística. 52%, 46%, sei lá, vou clicar aqui no 52%. A partir daí, ó, ele vai mostrando e eu consigo andando card a card, mostrando para vocês como ele vai se comportando. Tá bem legal essa ferramenta. Eu vou tentar, a partir do mês que vem, tá disponibilizando uma beta um pouco maior para vocês começarem a utilizar a plataforma, tá? Ó, e a partir daí eu começo a transitar pelas linhas. Olha como a 61 tem bem mais chance de acontecer do que a 50% contra. Ou seja, quando ele toca nessa daqui, ele tem mais chance de ir na outra do que descer e tocar na de 50 contra. É isso que o mercado está dizendo para mim, a gente consegue averiguar isso na prática. Aqui nesse dia, ele fez exatamente o que estava falando ali no fluxograma, ele desce, toca na de 50, toca na 61 e toca na de 100, tá? Esse dia aqui ele faz toda a movimentação, segurou nessa linha por muito tempo, a gente tende o quê? Buscar a linha de baixo e assim por diante. Então reparem que eu só opero e faço as minhas entradas com probabilidade estatística. Desse lado aqui tem as linhas do ajuste, desse lado aqui as linhas de amplitude diária, tá? Elas funcionam de maneira análoga. Beleza, pessoal?
Quem tiver mais dúvida, mande aí. Acho que deu pra mostrar o quão assertivo é as linhas de amplitude, certo? Deu pra mostrar que utilizando só a regra dos candles de 30 minutos, você já evita uma quantidade enorme de stops. E a partir disso, a gente tendo um operacional bem definido, umas linhas que realmente funcionam e tendo a probabilidade estatística a seu favor com o gerenciamento de risco, é, assim, uma probabilidade muito grande de vocês conseguirem extrair dinheiro do mercado sem tomar porradas do mercado, tá? É sempre isso que eu priorizo. E essas linhas aqui eu atualizo elas mês a mês, porque eu vou adicionando as novas taxas de informação, tá? Do que a gente vai tendo de coleta estatística. Essa plataforma, eu quero deixar ela pronta até o final do ano. Eu tô desenvolvendo ela sozinha, tá? Eu sou engenheiro de software, então eu tô desenvolvendo ela sozinha. E pretendo soltar ela até o final do ano para vocês. Mas eu vou abrir uma beta. Eu já tô fazendo um sistema de login e fazendo alguns testes já em banco de dados. Eu quero abrir uma beta para vocês a partir do mês que vem. Então eu vou colocar lá no meu Instagram, aqui no YouTube, para vocês se cadastrarem. O pessoal que já me segue há bastante tempo, eu vou permitir que vocês se cadastrem e comecem a utilizar as ferramentas. E aí sim a gente pode ampliar para o público geral. Acho que vai ser uma plataforma bastante poderosa. Não vai ser só focada no índice no dólar. Eu vou abrir para outros ativos. O próprio GLD, tá? Que a gente está começando agora a extrair as estatísticas. Vamos começar a colocar na prática todas essas. A ideia é ter a estatística de todas as ferramentas, principalmente as ações também, tá? Eu opero bastante ações e utilizo bastante ações para ter minha tomada de decisão e eu quero mostrar bastante isso para vocês. Então a ferramenta, a ideia é estar pronta até o final do ano, mas eu vou liberar uma beta para vocês a partir do mês que vem, para vocês começarem a se cadastrar, observarem os estudos que já tem aqui disponíveis na plataforma e a partir daí eu vou adicionando novos estudos e vou ampliando para mais gente entrar aí na plataforma, beleza? Assim que eu desenvolver novas ferramentas, eu sempre vou estar adicionando na plataforma, assim como as linhas de amplitude, tá? Que elas já estão aqui no Profit. Dá para utilizar essas ferramentas para operar qualquer ativo? Dá se a gente tiver as estatísticas daquele ativo. O que torna as minhas ferramentas fortes é justamente eu ir atrás, buscar as estatísticas envolvidas daquele ativo e desenvolver as ferramentas exclusivas para ele. Então, vamos pegar, por exemplo, aqui uma ação. Pega a Petrobras, por exemplo. As linhas de amplitude não vão funcionar na Petrobras, uma porque essas linhas elas são exclusivas do índice do dólar, ou seja, eu fiz um mapeamento estatístico do índice do dólar dos últimos 10, 15, 20 anos. Para ter de outros ativos, eu vou ter que pegar para desenvolver desses outros ativos e é o que vai ter na plataforma, tá? A ideia é montar um time que me ajude a desenvolver essas ferramentas. A ideia é a gente ter um mapeamento completo de todas as ações. Eu já tenho alguns indicadores bastante poderosos, eu não vou conseguir mostrar para vocês aqui esse que eu vou falar agora, porque ele só funciona com o mercado ao vivo. Mas basicamente, e isso que eu vou falar, eu acho até engraçado porque muita gente não sabe. O índice, ele é uma composição das maiores ações da bolsa de valores, tá? Se você não sabe disso, você está sabendo agora. Então, se eu venho aqui e digito composição dos índices no Profit, ele vai abrir aqui para mim a composição do índice IBOV, o índice Bovespa, mostrando a participação, o que as ações fazem em participação do índice. Se você presta bastante atenção agora. Se você não utiliza essa ferramenta que eu tô te mostrando, que é gratuita hoje dentro do Profit, você tá perdendo uma grande oportunidade de saber como o mercado se movimenta e, de certa forma, tá perdendo dinheiro por bobeira, porque o mercado aqui, ele mostra para você o que tá acontecendo no gráfico, sem você precisar observar o gráfico. Vamos lá. O índice, ele é um ativo que mostra a participação das maiores ações da Bolsa Brasileira. A gente tem aqui listada 88 ações, 89 agora, tá? Adicionaram uma nova. 89 ações na Bolsa Brasileira. Beleza? Tudo bem, temos uma lista das 89 e elas têm participações percentuais diferentes. Observe que a Vale, ela impacta no índice quase 12%, 11,87% hoje. O Itaú, o segundo maior, impacta em 8%.
Na verdade, o segundo maior é a Petrobras, porque ela é dividida nos dois papéis dela, PTR3 e 4, ambos são Petrobras. Se você somar os dois aqui, você vê que dá uma movimentação grande. Só arrumar minha câmera, que ela deu um zoom que eu não quis. Mas você vê que a Petrobras, ela somando aqui 6,5%, junto com... Pronto. Arrumou a câmera. 6,5% junto com 4% vai dar em torno aí dos 11 e pouquinho. Então a Petrobras, na verdade, ele é a segunda ação que mais impacta a bolsa, junto com a Vale. Se você analisa hoje só a Vale, o Itaú e a Petrobras, você tem aí a movimentação de 30 a 40% de como o índice se comporta. Por isso que quando essas ações elas empurram, as três estão para baixo, a chance do índice estar para baixo é muito alta. Agora, por que eu falo para vocês observar essa composição dos índices? Tem dia que você bate o olho, não vê notícia nenhuma, nossa, não tem notícia nenhuma impactando, você bate o olho, entra aqui, tá tudo vermelho. Pessoal, se tá tudo em vermelho, por que você vai tentar fazer uma compra? Sendo que todas as composições dos índices estão indicando que estão para baixo. Olha no dia de hoje, todas as ações, grande maioria delas fechou positivo, a Vale ela fechou negativa, mas ela fechou negativo um valor baixo, 0,14%. Só a VEG aqui que fechou numa queda muito acentuada de 8%. Grande maioria tá positiva. O que aconteceu com o mercado hoje? Olha a porrada que ele deu para cima. Simplesmente a ferramenta mostra para vocês em tempo real, e ela tá hoje estruturada dentro do Profit, mostra para vocês em tempo real como tá a composição dos índices. Se você vê que as empresas principais estão todas para baixo ou todas para cima, você já tem um viés de confirmação de como o mercado vai se comportar. Simples assim. O que eu fiz e desenvolvi, e é isso que torna a plataforma legal, que vai ter o diferencial, é essa ferramenta, beleza, tá gratuita no Profit. O que eu fiz foi pegar essa composição dos índices, analisar cada uma das 88, 89 ações que compõem o índice minuto a minuto e analisar a Vale no último 1 minuto, ela fechou positivo ou negativa? O Itaú no último 1 minuto fechou positivo ou negativo? E a Petrobras? E fazer essa composição minuto a minuto como o mercado tá. Se o mercado ele tá em alta, se ele tá em baixa ou se ele tá lateral. E aí, com base nisso, mostrar o índice de participação, se a participação ela tá indicando um movimento de compra ou de venda. Então, isso já tá funcionando na plataforma, eu utilizo também essa ferramenta. Só que eu não vou conseguir mostrar aqui para vocês porque o mercado ele tá fechado, tá? O mercado ele tá fechado, eu não vou conseguir mostrar para vocês, ó. Beleza? Mas é essa ferramenta aqui, ó. Participação diária, candle de 5 minutos, composição dos últimos candles de 5 minutos e candle de 1 minuto. Não vou conseguir mostrar para vocês porque o mercado tá fechado, mas em tempo real ele mostra isso, minuto a minuto, todas as participações das 88, 89 ações que compõem o índice, como elas estão indicando movimentação, se elas estão em alta, se elas estão em baixa. E aí eu tenho uma análise de fluxo, simplesmente consigo saber em tempo real como o mercado está se comportando. Ah, por que o mercado tomou uma movimentação? Aí eu olho lá, o indicador tá mostrando para mim que tá 70% para baixo. Aí, realmente, a gente consegue entender o porquê. O índice, ele tem essa composição. Ah, mas e pro dólar? Como é que funciona? Pro dólar tem outros indicadores que também fomentam o dólar, mas você pode pegar uma estrutura muito básica, que é, se o índice tá para um lado, o dólar tá para o outro, na grande maioria das vezes. E eu também tenho estudo aqui no site que mostra isso, tá? Se o índice está para um lado, o dólar tá para o outro. Tem também estudo aqui no site que aponta isso, que em quase 70% das vezes, se o índice fecha em alta, o dólar fecha em baixa. Se o dólar fecha em baixa, o índice fecha em alta e vice-versa, tá? Se o dólar fecha em alta, o índice fecha em baixa e assim por diante. Então, só com esse conjunto de ferramentas aqui já mostra algumas estruturas bastante poderosas para vocês. E essa daqui é uma análise que vai funcionar enquanto o mercado está ao vivo para vocês aí, quem for utilizar a plataforma, que é algo que já o Profit já não utiliza. O Profit ele não oferece esse rigor e a ferramenta assim já tão mastigada e apresentando para vocês um fator para a gente ter uma tomada de decisão rápida, porque o mercado financeiro ele é uma tomada de decisão rápida. Beleza? Mas por si só, vocês abrindo aqui a composição do índice, já é uma ferramenta muito poderosa para vocês, pessoal. Se vocês não utilizam isso daqui para operar o índice,
Vocês estão dando uma comida de bola boa, tá? Porque aqui tá indicando pra mim, ó, grande maioria das ações estão pra cima. O mercado fez o quê? Foi pra cima. É isso, entendeu? Aí o que eu fiz com base nisso é criar um indicador aonde eu consigo em tempo real ver como tá se comportando. Porque às vezes a Vale aqui tá mostrando que tá 1% positiva, só que nos últimos 10 minutos ela só caiu. E isso tá impactando o meu gráfico. E é isso que eu tenho que separar. Certo? Então utilizem bastante essa composição dos índices e as ferramentas que a gente vai ter na plataforma para vocês operarem. A ideia é a plataforma oferecer todo o suporte necessário para vocês operarem a grande maioria dos ativos futuros e as ações também, tá? Posso fazer depois no futuro uma live mostrando para vocês como eu opero ações e como eu me posiciono em ações, mas é a mesma coisa. Eu vou na Vale, pego os últimos 2, 3, 4 mil dias dela. Não consegui encontrar essa ferramenta no Profit. João, qual modelo do Profit você está utilizando? Fala para mim. Porque eu sei que ela tem no Profit Ultra e tem no Profit Pro. Tem que ver qual Profit você está utilizando. Ela se chama composição dos índices, tá? Eu consigo até abrir aqui no outro computador e checar em qual plataforma ela tá. Profit Pro. Só se eles migraram, eu vou dar essa checada para você. Só se eles migraram, porque a Anelógica tem feito bastante isso, tá? Isso é uma crítica que eu tenho bastante à Anelógica. Eles gostam de ficar inventando 1001 plataformas diferentes e vender essas plataformas pra gente. Então hoje eles estão com o modelo Ultra. Ela começou com o Profit, aí foi pro Profit One, foi pro Profit Pro. Ficamos com o Profit Pro por alguns anos e agora migrou pro Profit Ultra. Talvez eles tenham migrado essa ferramenta para o Profit Ultra, porque eles estão querendo vender o Profit Ultra, tá? O Profit Ultra hoje ele oferece ferramentas de automação e para quem programa indicadores como eu, é bastante útil. Mas se você não programa nenhum tipo de indicador, não tem por que migrar pro Profit Ultra. Mas pode ser que eles tenham colocado só no Profit Ultra essa ferramenta, mas eu sei que ela funcionava no Profit Pro, tá? Porque eu fiz a migração do Profit Ultra foi esse ano. Se outra pessoa tiver aí conectado no Profit e puder checar, eu vou checar aqui também no meu outro computador, vou ligar ele e vou checar se é só no Profit Pro, só no Profit Ultra que essa ferramenta está, tá? Mas ela se chama composição dos índices, ó, ela já aparece aqui. De qualquer forma, vocês não vão precisar assinar nenhum tipo de Profit, porque eu vou ter exatamente essa tabela também na minha plataforma, tá? Vou ter exatamente essa tabela também aqui dentro da plataforma, eu consigo colocar para vocês. Hoje não tá, mas eu vou desenvolver aqui e colocar para vocês também. É bom até saber o que vai estar separado no Profit Ultra e no Profit Pro, porque hoje eu considero o Profit Ultra bem caro, viu, pessoal? Não tem por que vocês comprarem o Profit Ultra só, por exemplo, para utilizar essa ferramenta, sendo que eu vou deixar já na plataforma para vocês. Porque o Profit Ultra ele é voltado mais para quem é programador e desenvolve ferramentas de automação, robôs e indicadores. Se você não utiliza isso e não fica usando as ferramentas de backtest deles, como essa ferramenta aqui, otimização de parâmetros. Peraí que a minha câmera tá pegando em cima. É uma ferramenta chamada otimização de parâmetros aqui, ó, do Profit Ultra. Se vocês não utilizam esse tipo de ferramentas, não tem por que assinar o Profit Ultra, tá? Agora, a dica que eu dou pra vocês, eu achei aqui no Profit Pro. Ah, o Ayrton falou que tem no Profit Pro, o João. Dá uma olhadinha. Eu acho que tem sim, tá? Porque eu lembro que tinha. Achei estranho eles migrarem esses conjuntos de ferramentas. Dá uma pesquisada de novo, João. Vem aqui na lupa, do lado do ajuda, e coloca a composição dos índices. No pior dos casos, uma coisa que você pode fazer também é trocar aqui. Onde aqui é? Aqui, ó. Procurar atualizações, você coloca na versão beta o seu Profit Pro. Pode ser isso também, tá? Sempre coloca na versão beta, porque a versão beta é uma versão estável e aí sempre as ferramentas e atualizações que vêm pro Profit Pro aparecem primeiro na versão beta em vez da versão estável, tá? E eu nunca tive problema de operar na versão beta. Ou inclusive o meu Profit Ultra ele tá na versão beta, então fica a dica aí pra vocês. Tem no meu Pro, tem no meu Pro também, tá? Então realmente tem aí no Profit Pro, tá? 2 pessoas já confirmaram. Obrigado, pessoal. Então, utilize essa ferramenta, tá? Se vocês gostam de operar o índice,
colocam já essa ferramenta aí todo dia na sua telinha, utilizem ela, deixa ela ali sempre dos lados, lembrando que ela só começa a funcionar a partir das 10 da manhã, porque é quando o mercado abre. Se eu for abrir agora ela vai mostrar como o mercado fechou e ele vai ficar assim até, você vai ver que próximo das 9, a partir das 9h30, o mercado ele entra em leilão a partir das 9h45, né? Você vai ver que vai zerar a maioria das ações aqui, vai ficar zero. E aí, quando for abrir, a partir das 10, vai começar abrindo ela. Elas não abrem simultaneamente, cada uma abre em tempos diferentes. Hoje o mercado ele demora em torno de 7 a 8 minutos para ter todas as ações abertas, a mesmo que alguma entre em leilão. Então, das 10 às 10h08, você já vai ter aí todas as ações abertas, a grande maioria delas pelo menos, só se uma delas deu algum problema no dia com a empresa, ou ela entrou em leilão, alguma notícia impactou ela para ela não abrir, mas você consegue ver também se ela abriu ou não, porque se tiver aqui em 0%, e vocês conseguem também, se eu não me engano, adicionar aqui novas propriedades, ó. Aqui, ó. Vocês conseguem adicionar se ela tá aberta, se ela tá fechada. Dão uma fuçada nisso depois. Eu gosto de deixar ela mais clean porque eu deixo ela no cantinho aqui da minha tela. Mas vocês conseguem adicionar, por exemplo, o valor do ajuste, como foi o percentual dos últimos 12 meses, 3 meses, 6 meses, a abertura do dia. Se o estado atual, se o mercado tá fechado, tá aberto, tá em leilão. Essa daqui pelo menos é bacana de vocês deixarem, ó. Tá, ó, estado atual, mercado tá fechado. Aí vocês conseguem saber se o mercado tá aberto ou fechado. Beleza? Eu vou tirar aqui no meu. Eu só fico vendo aqui o percentual e já sei se o mercado tá aberto ou fechado. Mas pode ser bastante interessante para vocês. Fucem depois aqui na ferramenta, tá? E ela mostra outros índices também, mas a grande maioria aqui creio que só opere o índice e o dólar. Beleza, pessoal? Estamos aí com 1h30 de live. O que mais de dúvida vocês têm? Vocês conseguem observar que a plataforma vai ser bem legal. Bem legal. Vou estar disponibilizando para vocês em beta a partir do mês que vem, para o pessoal que já me segue aí. E aí vocês vão utilizando a ferramenta junto comigo, a gente vai desenvolvendo, vocês vão me passando o feedback de vocês, tá? Mas ela vai oferecer a grande maioria desses recursos que tem hoje no Profit e coisas mais aprofundadas justamente para quem opera. Hoje eu estou desenvolvendo o sistema de login dela para conseguir cadastrar vocês certinho na plataforma e aí a partir daí ela já vai estar funcionando para vocês, tá? Aqui sempre vai ter os valores das linhas de amplitude, ó. Os valores atuais das linhas de amplitude. Que elas são atualizadas mês a mês. Certo, pessoal? Para quem não viu o vídeo de ontem, os indicadores meus aqui das linhas já estão na loja do Profit para vocês utilizarem. Deixa eu só ver se eles já adicionaram o indicador do ouro que eu pedi para adicionar hoje no começo da tarde e eu acho que ainda não cadastrou. Deixa eu só ver aqui. Central de estratégias e publicadas. Ainda está em análise, tá? O do ouro. Mas para quem quiser, eu consigo disponibilizar aqui para vocês. Mas ainda está em análise, deve aprovar amanhã. Aí amanhã já está liberadas as linhas aqui pro GLD Foot, tá? Mas segue a recomendação, eu acho o GLD Foot ainda muito errático para se operar. Vamos esperar juntar mais estatísticas, eu vou atualizar ele diariamente para vocês, tá? O indicador vai estar disponível na loja, vocês vão poder utilizar ele e eu vou atualizar ele diariamente, todos os dias deve mudar os valores das linhas de amplitude, pelo menos até a gente ter 1, 2, 3 meses aí de análise para não ficar tão errático e não variar tanto as linhas, tá?
Mas o que eu tô gostando é que ele tá um indicador barato. Se a gente coloca aqui um tique a tique, ó, um tique dele tá dando quase 1,80. É um indicador barato, a B3 só tá pedindo R$ 50 para operar. Então é também uma taxa bem menor do que se pede no índice. Só tomem cuidado que como ele acabou de abrir, ele ainda tá bastante errático. Você vê que tem bastante furos. Vocês pegam para operar, o pessoal que tá operando, vocês só operam o índice dólar ou vocês estão operando os outros ativos que a B3 disponibilizou recentemente? Ela disponibilizou o futuro do Bitcoin, o futuro da Solana, da Ethereum. Eu não gosto muito de operar esses futuros. Eu gosto bastante do índice do dólar. Vou ficar de olho no GLD FUT. E aí tem outros contratos aqui. Além da parte de ações, eu acho que é interessante o pessoal que gosta de analisar o Bitcoin, tá? Só tomar cuidado, porque o Bitcoin, e aí isso se estende para as outras criptomoedas, o Bitcoin, a Ethereum, a Solana, eles funcionam, o mercado deles funciona 24/7, ou seja, 24 horas por dia, 7 dias na semana. Só que a nossa bolsa brasileira funciona da parte da manhã até o fechamento da tarde, de segunda a sexta. Então, é comum a gente observar um baita de um gap, por exemplo, daqui, ó, para cá, porque foi a movimentação que ocorre no fim de semana que acaba vindo quando cai na segunda-feira, ou sei lá, de segunda para terça, o que o mercado operou de noite, no mercado, por exemplo, asiático, que o mercado oriental fez de movimentação, acaba impactando no dia seguinte nas aberturas. Então, tomar cuidado com esses ativos que funcionam 24/7, mas o futuro aqui no Brasil não funciona, porque acaba acontecendo isso daí, ó. Gaps gigantescos de 1, 2, 3% só na abertura. E aí, se você dorme posicionado nisso aqui, você pode perder um dinheiro lascado, tá? Eu tenho um colega meu que não teve um dia no Bitcoin que ele entrou num gap reverso e tomou quase 4% aí de stop. Então tomarem bastante cuidado, tá? Se for operar essas criptos assim, o Bitcoin, a Ethereum, tá? Façam o mercado em modalidade day trade. Evitem fazer swing trades nessa daqui. Se for fazer swing trade, pessoal, já compra a moeda direto em vez de operar o mercado futuro delas, tá? Tem outros ativos também que eu tenho acompanhado que eu quero colocar. Quero colocar na plataforma. Que é, por exemplo, o Boi. Acho que é BGO Fut. Deixa eu ver como é que é assim. BGI Fut, ó. Boi gordo. Pretende desenvolver algo para Forex? Posso desenvolver sim. Eu sei que bastante gente opera Forex. Eu não opero Forex, mas se tiver bastante demanda, o pessoal for pedindo, eu consigo pegar para desenvolver sim. A ideia é eu montar uma equipe que me ajude a desenvolver esses indicadores e fazer essas análises estatísticas. Enquanto eu vou mantendo o que eu já tenho de análise estatística, aí eu coloco outras pessoas para desenvolver comigo essas outras ferramentas. Então a ideia sim é a gente ter na plataforma o maior conjunto de ativos com diferentes ferramentas para vocês operarem. Ações, parte de mercado BMF e criptomoedas também, que são ativos que eu gosto de operar, tá? Então a ideia é sim conseguir desenvolver. A plataforma hoje vai dar suporte para as ações, índice e dólar, mas eu vou expandir para outras ferramentas também, como por exemplo o Boi, que eu tenho achado bem bacana as estatísticas do Boi. Acho que você vê que o Boi já tá bem mais maduro de quando ele surgiu. E o que eu gosto do Boi também é que ele é bastante sazonal por região e intervalo de meses. Tem épocas do ano que ele funciona melhor, tem épocas do ano que não funciona. Então vai ser bastante bacana ficar acompanhando também o do Boi. Eu quero desenvolver as linhas de amplitude para esses outros ativos e vou ficar também de olho na que a B3 vai lançar ano que vem. B3 pretende lançar o contrato futuro do petróleo. Esse sim, acho que vai ser bem legal de operar, tá? E vou manter também ela ativa igual eu vou fazer com o ouro. Todos os dias, todos os meses eu vou mantendo aí as linhas de amplitude, ó, do ouro já funcionando aqui para vocês. Vou mantendo dia a dia, mês a mês, vou atualizando para vocês e falando o que eu tenho achado do indicador. E o que eu tenho achado do ativo,
tá? O ouro, por enquanto, eu tô achando promissor, mas acho que tá bastante errático ainda as estatísticas, porque a gente tem uma base estatística bem pequena. Eu esperava, sinceramente, pessoal, que eles fossem pegar o ouro e mostrar os dias anteriores com base na estrutura histórica do que a gente tem do ouro como ativo, tá? Porque esse daqui é baseado, é dolarizado e é baseado no que a gente tem do ouro, mas eles simplesmente abriram um contrato inédito sem histórico prévio. Então a gente tem que jogar com as regras do jogo e com a ferramenta que a gente tem em questão, que é os últimos 3 dias aqui de operação. E cada dia novo vai ser uma nova descoberta, nova análise e nova recalculada das linhas de amplitude, tá bom? Ainda não desenvolvi a do ajuste porque, pô, ele foi tocar no ajuste só hoje, tá? Nos últimos 3 dias, então vamos esperar também aí mais estatísticas acontecerem. Já no dólar do índice aí a gente tem uma estrutura muito bem definida. Mais de 2.000 dias analisados aí de base estatística pra gente. Certo, pessoal? Quase 1h40 de live. Se vocês tiverem mais dúvidas, mandam. Senão eu vou encerrar por hoje. E aí a gente pode ver de fazer outras lives no futuro, tá? Gostaram das análises estatísticas aqui, das ferramentas? Para quem for utilizar, adquirir aqui as ferramentas, eu vou dando suporte para vocês e mostrando para vocês nos vídeos futuros do canal. E também posso mostrar em lives, tá? Como eu gosto de fazer entradas nas linhas do ajuste, nas linhas de amplitude diária, tá? O meu gráfico geralmente ele fica assim, ó, com as duas linhas, esse bololô de linhas aqui, mas na hora que tá de 1 em 1 minuto, fica bem tranquilo de analisar, tá? E aí eu consigo mostrando para vocês como vai se comportando o mercado. E eu tava com ideia de fazer lives, não sei se semanal, mas é de pegar, sei lá, os últimos 7 dias ou os últimos 15 dias, como foram minhas operações e mostrando para vocês o que eu fiz de entrada, o que eu fiz de saída, onde eu tomei stop, onde eu tive ganhos, para ir batendo com vocês e analisando como a gente tá performando na semana, ou a cada 2 semanas, ou no mês, tá? Acho que pode ser um projeto bacana da gente fazer. E analisando também as entradas de vocês. Vocês vão me falando, ah, fiz entrada em tal ponto, e aí você me fala o que você estava almejando naquela entrada e o que a gente pode melhorar e também melhorar para vocês o gerenciamento de risco. Como eu faço tudo com matemática, acho que eu posso dar alguns insights bacanas para vocês de como operar utilizando ferramentas de probabilidade estatística e colocando a matemática a favor de vocês, tá? E sobre sala ao vivo, aí eu tenho novidades para vocês em breve. Tudo bom? Tenho novidades para vocês em breve. Primeiro tá com a plataforma ativa e aí depois a gente pode conversar sobre salas ao vivo e até mesmo algumas coisas presenciais, mas aí eu trago mais novidades para vocês em breve. A ideia é que tenhamos sim esses produtos também para vocês, tá? Até final do ano tá tudo funcionando, hein, pessoal? Tô trabalhando bastante aqui, desenvolvendo bastante coisa para vocês. E o mês que vem eu já quero colocar em beta para vocês já irem testando a plataforma e me dando feedback de vocês. O feedback de vocês vai ser muito importante, porque é um projeto novo, não vejo, pelo menos eu não conheço ninguém que utiliza da forma que eu opero, faça a forma que eu opero com probabilidade estatística. Então acho que vai ser bacana vocês trazerem mais gente utilizando esse tipo de ferramenta e não só análise técnica, tá? Não que eu não ache que a análise técnica dê certo, mas eu acho errado vocês utilizarem análise técnica sem saber se aquilo a longo prazo funciona ou não. E é isso que eu quero pautar com vocês, tá? Eu quero criar
investidores que utilizam a matemática a seu favor, utilizam probabilidade e estatística a seu favor e saibam o que estão fazendo, porque esse mercado, se você for pegar a estatística, 99% das pessoas perdem dinheiro de maneira recorrente. A ideia é deixar vocês nesse 1% que conseguem ganhar e ampliando essa base aos poucos. Eu acredito que a gente consegue mudar e fazer esse mercado, tornar mais pessoas vencedoras nesse mercado. É um mercado difícil, é um mercado que tem que ter bastante estudo. Eu gasto mais tempo estudando o mercado e desenvolvendo ferramentas do que operando em si, tá? E a ideia é ter mais gente assim do meu lado para conseguir fazer essas ferramentas comigo e desenvolvendo comigo junto, tá bom? Então, aos poucos eu vou mostrando para vocês o meu modo de operar, como funciona o meu pensamento. Eu só faço uma entrada, eu só boto um clique na tela se eu tenho certeza dos riscos envolvidos e a probabilidade estatística por trás, tá? Errar é humano, às vezes eu cometo erros, às vezes eu não tô num bom dia, acabo não pensando direito em determinada entrada, mas eu me dou a chance de errar porque justamente eu tenho probabilidade estatística ao meu lado e tenho um gerenciamento de risco muito bem definido que quando eu ganho muito, quando eu perco pouco. Então, mesmo errando, eu consigo fazer esses ajustes e não tomar uma grande porrada. Agora, vocês aí que tem uma estatística de 70, 80%, se vocês erram, e aí? Você tem que considerar sempre o fator humano da coisa. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração, tá, pessoal? Gostei bastante aqui da live, acho que a gente pode fazer alguma coisa semanal sempre ou a cada 15 dias, e aí eu vou pegando feedback com vocês, tá? Eu quero juntar uma galera pra fazer uma live analisando as entradas de vocês e analisando as minhas entradas, e aí a gente vai batendo e vendo como se comporta o mercado, vendo onde vocês fizeram determinada entrada, por que fizeram, onde tomou stop, onde deu certo, e com base nisso a gente vai montando como se fosse um diário de operações, que é algo que eu já faço hoje sozinho, mas eu quero montar isso com vocês. Um diário de operações a gente vai vendo o que tem dado certo, o que não tem dado certo, tá? Se uma probabilidade estatística deixou de ser favorável, eu paro de utilizar. Tem ferramentas que eu parei de utilizar. Sabe uma que eu utilizava bastante? Acho que vocês vão até, antes de encerrar a live, essa daqui, ó. Vou no gráfico vazio. Eu utilizava muito isso daqui, tá, gente? Em 2022 até meio de 2023, aí eu deixei de utilizar porque parou de ficar favorável. Você vem aqui, ó, pivô. Tem gente que vende curso a R$ 1.000 vendendo essa ferramenta aqui, ensinando como utilizar ela. Eu vou configurar ela para vocês de graça aqui, tá? É a forma que eu utilizava. Hoje em dia não dá mais certo, já tô deixando de antemão. Mas, ó, você vem aqui, ó, método Leandro Stormer, adiciona 0%, 61, 100, 1.1,8 e 200. Inserir, aplicar, e aí a gente tem as linhas de pivô, que são possíveis pontos de parada de preço, tá? Lembrando que você vem aqui, ó, inserir indicador, pivô, e adiciona as linhas aí. São possíveis pontos de parada de preço. Por que eu parei de utilizar? Porque as estatísticas batendo nelas tava girando em torno de 55% a 60%. E eu tenho estatísticas das linhas de amplitude que são 70%, 80%. Então elas são muito mais favoráveis. Eu deixei de utilizar elas porque as estatísticas ao decorrer do tempo têm caído, não têm respeitado tanto. E as estatísticas do ajuste de amplitude diária são mais favoráveis, tá? Já eu conheço, não vou falar o nome, mas eu conheço gente grande que vende esse indicador aqui ou vende como utiliza esse indicador a R$ 1.000, R$ 1.500, simplesmente dando ele de graça e a ferramenta de como utilizar ele. É basicamente pontos de parada de preço, ó. Parou o preço aqui, desceu. Parou ali, ó, na última linha, desceu. Parei de utilizar porque as linhas minhas de amplitude são muito mais assertivas, mas esse pivô não deixa de ser funcional também de certa forma, tá? E só pra de antemão mostrar pra vocês, esses níveis aqui nada mais são que os níveis de Fibonacci, tá? Basicamente os níveis de Fibonacci. Eu pego os níveis de Fibonacci 61.8, 161.8 e duas vezes, tá? Aplico nas linhas de pivô e aí as linhas de pivô traçam certinho essa projeção de Fibonacci. Como o mercado, um candle, ele é fractal, o Fibonacci acaba funcionando com isso. Você vê que em alguns pontos acaba sendo bastante assertivo, ó. Desceu, parou aqui, subiu, parou aqui, desceu, parou aqui.
vocês forem vendo o gráfico, vocês vão ver que é bastante assertivo muitas vezes, ó. Parou, segurou, parou, segurou. Não utilizo mais. Já utilizei muito essa ferramenta. Utilizei por quase 2 anos essa ferramenta. Parei de utilizar ela no meio de 2023. Em 2024 eu já estava desenvolvendo minhas linhas de amplitude. Aí eu comecei só a utilizar elas porque elas estavam se mostrando mais assertivas, tá? Então aí fica esse outro bônus para vocês não precisarem mais ficar pagando o curso para aprender a utilizar Pivot Point, né? Pelo amor de Deus. Beleza, senhores? Quase 2 horas de live. Eu vou encerrando por aqui. Se vocês não tiverem mais dúvidas, vou encerrando por aqui. É isso, tivemos um pico aí de... O pico maior foi quase 20 pessoas na live, acho que bacana. Eu vou encerrar a live por aqui, tá, pessoal? Um abraço a todos. A gente pode ir marcando novas lives no Instagram. Quem gostou pode ir pedindo mais lives no Instagram. E a gente pode fazer de assuntos diversos, mostrando pra vocês, vendo, analisando com vocês como vocês operam essas coisas, tá bom? Falou, pessoal. Um abraço a todos e boa noite, boas operações essa semana. Tomem bastante cuidado aí com quinta e sexta-feira. Essa semana tem dado tudo certo nas operações, mas tomem bastante cuidado. Operem com calma, não façam caquinha. E eu vejo vocês aí nas redes sociais e nos próximos vídeos, beleza? Um abraço a todos e até a próxima.